Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre algo muito especial e algo que ainda precisa muito de informação. Convivi com uma pessoa que tinha um filho autista e ela me deixou sempre muito curiosa sobre isso e sempre gostei muito de conversar com ela sobre o autismo e sobre o filho dela, né? Tenho certeza se ela for assistir esse vídeo, ela sabe que eu vou estar falando dela. Beijos, viu? Saudades daquelas nossas conversas. Era uma menina lá da faculdade. Uma menina não, uma mulher. Super bem resolvida, uma mãezona, uma mulher muito batalhadora, corria atrás de tudo para o filho dela. E eu admirava muito, ela sabe que eu admirava muito. Como vocês viram, esse brochezinho aqui, ó. Esse brochezinho eu ganhei dela, tá certo? Que fala sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Que hoje nada mais é do que 2 de abril. Não é mesmo? Vou colocar aqui. Prontinho. Vou falar um pouco sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Falar um pouco também sobre estatísticas sobre o autismo, certo? E eu não quero ser não quero que esse vídeo seja aquele tão informativo que você não tenha curiosidade de pesquisar. Eu quero que você dê um início nesse vídeo aqui e a partir desse vídeo você crie curiosidade para fazer pesquisas para saber mais sobre o autismo, certo? O brochezinho fica assim, rapaz. Pronto. Para você ficar mais curioso ou curiosa e pesquisar mais sobre o assunto. E vamos falar agora sobre o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado no dia 18 de dezembro de 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E desde esse dia começou a se comemorar o dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aqui no Brasil, as coisas começaram a melhorar um pouco mais em 2011, onde alguns prédios públicos começou a ser iluminado com a cor azul, como é feito na conscientização do câncer de mama, do câncer de próstata, né? Eu acho que muita gente se confunde, mas a intenção é conscientizar sobre o autismo. Em 2011, o Cristo Redentor foi iluminado, tá certo, de azul, para a conscientização do autismo. E foram iluminados no dia 1 e 2 de abril. E esse costume se mantém até hoje, onde o Ministério da Saúde, até o ano passado, que eu estou gravando no dia 2 de abril, não sei se o prédio vai ser iluminado hoje, mas o Ministério da Saúde e o Senado Federal, geralmente, ele é iluminado na cor azul para a conscientização do autismo. Então, assim, o Brasil ele tem abraçado, mesmo que não tenha nenhuma lei exigindo aquele dia como dia da conscientização do autismo. Mas, em 2018, Carmen Lúcia, que então ela ficou por um tempo como presidente da República, ela sancionou uma lei, começou a vigorar o dia 2 de abril como Dia Nacional do Autismo. Querendo ou não, isso foi uma conquista um pouco mais, onde agora o Brasil fez, não, agora realmente temos o Dia Nacional, não é só uma questão mundial e o Brasil só está puxando, não, agora tem o Dia Nacional do Autismo. E o autista, ele, por muitas vezes, ele é ignorado. Por muitas vezes, muitas pessoas olham e falam: Esse menino é muito manhoso. Se fosse meu filho, já tinha metido a mão. porque o autismo, ele é algo que vai
influenciar muito no comportamento do autista. Alguns passam a ser bastante agressivos, certo? Mas cada autista tem o seu nível e suas dificuldades, certo? O autismo ele não tem cura, ele tem tratamento para que a pessoa comece a se socializar melhor. Então, muitas vezes o autista ele é ignorado e ele é taxado como um mal educado, criança mimada, manhosa, criança manhosa, e na verdade ele só é um autista. Às vezes o mundo fora está atingindo ele, nós estamos atingindo ele, às vezes nós estamos num local onde está com um certo barulho, mas pra gente tá normal. Para ele aquilo tá doendo nele, tá doendo no ouvido, o barulho é muito alto. Ele não consegue transmitir que aquilo está incomodando, então então ele fala da sua forma, às vezes gritando, às vezes correndo, querendo fugir daquele local. Então cada criança tem o seu comportamento, suas dificuldades, e é muito complicado entender um autista. A vida social, no modo geral, não está adaptada para um autista. Porque se um autista chegar numa igreja evangélica, nem sempre o som vai estar equalizado para um autista. E se uma mãe for falar com a pessoa que fica no som, por exemplo, como é que ela vai lidar com isso? Como é que a pessoa vai lidar com isso? Será que ele vai saber o que é um autista ou ele vai ignorar e achar que a mãe é muito coruja demais, que está deixando o menino muito mimado, né? Então, assim, a vida social ela é uma vida muito complicada para o autista. Nos casos de bebês, os bebês, eles podem, como eles vivem no mundo deles, eles criam um mundo para eles, um mundo, vamos dizer, um mundo imaginário, né? Eles vivem no mundo deles e, às vezes, por essa característica, eles simplesmente ignoram tudo que está ao redor. Ele ignora tudo que está ao redor. A vida está acontecendo ali daquela forma para ele. E às vezes as pessoas falam e ele não escuta, ele não dá atenção. Que no caso, a falta de atenção também torna uma característica do autismo. Então, nos casos de bebês, muitas mães acham que os filhos são surdos, porque ele não está escutando, mas às vezes ele é um autista. É muito complicado conseguir ver num bebezinho os sintomas do autista. E lembrando que a cada 1000 pessoas, um é autista. E de 4 a 5 vezes são meninos. Então, assim, é algo que aparece mais em meninos, então nós mães temos que estar atentas, certo? Aos sintomas. O médico ele não vai passar nenhum exame de sangue, nenhum exame neurológico, ele vai chegar à conclusão que seu filho é autista perante o histórico da criança. Então vai ser uma batalha. Quando você começar a achar que o seu filho é um autista, vai começar uma batalha até para se chegar no diagnóstico do autismo, certo? Ah, tá. Eu anotei aqui rapidinho, agora eu vou dar uma pescadinha, tá certo? Que um estudo em 2011, isso aqui é um estudo aqui no Brasil. O estudo é algo ainda muito, muito, muito falho. A legislação brasileira ela é muito falha em relação aos autistas, no caso de pais separados. Isso é que é muito complicado, porque a criança autista ela precisa de rotina, ela precisa de coisas adaptadas. Então, por exemplo, se no quarto dele tiver a cama assim, guarda-roupa assim, não sei o que assim, na casa da mãe, na casa do pai tem que ser os mesmos móveis, o tamanho do quarto tem que ser o mesmo para que a criança se sinta adaptada àquele espaço. Se não for desse jeito, vai ser muito mais complicado para a criança, certo?
E às vezes a guarda compartilhada não é a melhor forma. E também deixar a guarda apenas para a mãe, sendo que tem um pai que é presente, por exemplo, também é muito complicado, porque aí o pai precisa também ter essa socialização. Então, assim, não chegou a uma conclusão qual seria a melhor forma de ficar com a criança. Como é que vai ser essa guarda da criança? Então, isso é uma coisa que ainda é muito discutida. Então, aqui no Brasil, a legislação brasileira ela ainda é muito falha em relação aos autistas. Como eu falei, em 2018, a ministra Carmen Lúcia instituiu o Dia Nacional do Autismo. Então, assim, vamos ver outros países o quanto isso já está avançado. Em 2011 teve uma pesquisa em que em cada 367 pessoas, um é autista. Então, isso é uma estatística que nós temos, mas que ainda não é muito preciso, porque isso ainda é uma coisa muito falha. Então, assim, precisa-se que as coisas sejam informadas para que, vamos ver se a gente consegue evoluir essas coisas, porque o autista, ele não vai esperar. O autista é autista e pronto. A mãe do autista é mãe de um autista e pronto. Ela precisa viver e ela tem todo o direito de viver como eu, como você, como todas nós. Então, assim, é algo que nós precisamos pensar, pesquisar e quando a gente vê uma criança, analisar e respeitar, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido bastante informativo para vocês, tá bom? Agradeço muito a vocês. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não me seguir no Instagram, me siga no Instagram, tá certo? E era isso, tá bom? Beijo para todos os autistas, para as mamães autistas, para as mamães de coração azul, tá certo? Estamos juntas. Beijos. Tchau.